12º episódio de Kamen Rider Gabo foi incrível, sim, gente. Eu estava esperando por esse momento há muito tempo. E também vou falar sobre algumas coisas que me deixaram com a pulguinha atrás da orelha. Nós tivemos vários momentos assim que eu vou comentar ao longo do vídeo. Mas vamos começar por quê? Por Hanto caído no chão. E ali a gente vai ver o Soma desesperado, ainda vestido, né, de Kamen Rider. E ele, obviamente, vai sair do local, porque ele não tem como lutar ali com o Granute e proteger o Hanto ao mesmo tempo. Ele pega a moto dele, coloca o Hanto. Ele chama o Hanto de Sr. Karakida. E quem chama o Hanto assim é o Soma. E ali ele já se liga que tem algo de estranho. Então a gente vê ele levando o Hanto e o Hanto falando que ele não pode ir em hospital e tal. Obviamente, ele tá com o órgão Granute, ele passou por uma modificação, então ele diz que não pode exatamente por causa disso. Ele não chega a entrar em detalhes, obviamente, e aí ele pergunta pro Soma de forma bem clara: você me conhece há algum tempo, não é mesmo? Óbvio, ele chamou ele de Sr. Karakida. Quem chama ele assim? E aí ele já se ligou. E aí o Soma ele fica meio naquela. Eu mostro a minha identidade, eu não mostro. Ele tenta desconversar, mas ele acaba mostrando, né, realmente ali pro Hanto quem ele é. E o Hanto fala, já sabia, ele já imaginava. Quando ele chamou, né, ele daquele jeito, ele já correlacionou. A gente tem que saber, gente, que o Hanto ele é inteligentíssimo, ele é jornalista, ele investiga. Então, assim, somar 1 mais 1 não foi muito difícil. Eu acho que o Soma já deveria ter descobrido que ele é o Valen, porque assim, sempre quando ele tá ali, o Valen surge do nada, e o Soma não percebeu, mas o Soma ainda a gente passa um paninho. Talvez se fosse ao contrário, com o Hanto já tivesse aí entendido que o Soma é o Kamen Rider. Nós temos a Sakika encontrando a Amy totalmente assustada, afinal de contas, ela viu o Kamen Rider e ela acha que ele é um monstro, então ela tá assustada e ela vai lá e ajuda. Foi um momento bastante legal. E depois ela vai pra casa ali da Amy, vai ficar com ela. Então ela até liga ali pro Soma pra avisar que ela vai ficar ali, até porque a Amy tá assustada. A gente vê que a Amy ela tá com medo deste monstro ir atrás dela e tal. A gente vê ela até vendo a foto e mostrando, não, quem te salvou foi o Kamen Rider. Ele luta contra esses monstros, tentando acalmar ali a Amy. Então a gente tem um momento muito incrível da Sakika, porque ela é muito importante nesse episódio. Então eu gostei que eles estão aumentando a relevância, colocando ela de uma forma mais ativa. Então, como ela se preocupa com os outros, como ela quer ajudar e proteger os outros, eu acho isso muito importante aí pro futuro da personagem, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. A gente agora tem realmente a primeira interação do Hanto com o Soma, porque o Hanto acabou desmanhando ali naquele bequinho, ele não quis ir pro hospital, e o Soma tá assim, o que que eu faço? Eu não sei fazer curativo, será que eu tô fazendo certo? Não tô? E aquilo ali, ele não sabe o que ele tá fazendo, e ele respeitou ali o desejo do Hanto de não ir para o hospital. Então ele olha ali a barriga e diz, pô, ele não tem, né, nenhuma boca, não é uma barriga de Granute. Então ele começa a entender, não, ele foi modificado, que é só para ele realmente se transformar. Por isso que ele não consegue fazer gojizos, então realmente é algo só para ele conseguir se transformar, virar o Valen, ele já entendeu isso. E aí a Sakika liga, né, nesse momento, explicando tudo ali, né, pro Soma. E aí a gente vê que o Hanto acorda e fala pra ele, então você não contou pra sua chefe que você é o Kamen Rider, e eles começam a conversar, e o Hanto, ele tá irritadíssimo, porque ele acha que o Soma tinha que ter derrotado, sim, o Granute, e ter deixado ele. Que ele não merecia estar vivo, né, então tá tudo bem pra ele se ele tivesse morrido, porque o Granute ficando vivo, mais pessoas vão virar condimentos. E aí, neste momento, o Soma fala, não, você tem que ficar vivo, você tem que sobreviver e seguir para destruir mais Granutes, para proteger os humanos. E ele fala, e se eu deixasse você morrer, seria mais uma pessoa que eu perderia para um Granute. E esta fala é muito importante, porque aí ele entende que o Soma também perdeu alguém. E ele fala, não, você tá certo, desculpa e tal. Então eles conseguem se entender. E aí ele pergunta quem que o Soma perdeu. O Soma fala da mãe, e o Hanto também fala da mãe. E aí ele fala, eu perdi minha mãe quando eu era criança, era a única pessoa que eu tinha. E aí ele pega a foto da mãe. E nesse momento acontece algo muito, mas muito estranho, porque o Soma tem meio como se fosse uma dor de cabeça, alguma coisa estranha exatamente neste momento. Eu não sei o que isso significa, eu tenho aqui algumas teorias, que eu vou falar também um pouquinho mais pra frente, mas eu fiquei, isso tá relacionado com a mãe do Hanto, isso não tem nada a ver, eles só colocaram aí pra sinalizar que algo está acontecendo com o Soma, mas eu acho que algo está acontecendo com o Soma. Aqui nós temos um momento que a gente também tem que salientar,
que ele fala que ele não gosta dos Granuts, que ele jamais vai perdoar o Granut que fez aquilo com a mãe dele, jamais, né? Então a gente vê o Soma abaixando a blusa, como se ele tivesse se sentindo mal, porque no final das contas, o Soma também é Granut. Então eu acho que já tá sinalizando que o Soma tá entendendo que ele não é igual ao Hanto. Que na verdade ele criou muita expectativa que ele e o Valen era parecido e na verdade eles não são. Mas isso eu vou falar também mais um pouquinho no decorrer do vídeo. Enquanto isso, a gente vai lá pro mundo Granut, ver o Granut viciado em doces sombrios. Agora eu acho que tá muito claro a questão desses prazeres sombrios, doces sombrios, serem viciantes, serem uma droga. Eu acho que agora, se antes já estava claro, agora realmente a gente não tem dúvidas nenhuma. E até o modus operandi é exatamente da Stomach. A Stomach queria esses doces para deixar esses granutos viciados e virar os funcionários de meio período para ganhar mais doces sombrios. Ficou claríssimo nesse episódio, não resta mais dúvidas sobre isso. E a gente vê ali, né, o Granut, que é o doce dele, ele tenta até roubar porque ele não tem dinheiro. E ali, obviamente, a gente vai ver os agentes do Lango levando ele, depois ele vai encontrar ali com o Lango. Então a gente vai começar a entender realmente o modus operandi. Essas pessoas são viciadas. A gente já tinha visto isso diversas vezes, as pessoas indo exatamente coletar essas pessoas, transformar elas em condimento só para ganhar os doces sombrios. Mas eu acho que agora realmente está explícito como funciona essa cadeia de produção, como que eles controlam esses funcionários. Eu acho que agora realmente, se tinha dúvida alguma, foi totalmente sanada nesse aspecto. Temos ali o nosso gato vermelho do Soma escovando o dente, mas só não o dente da boca, mas também o dente da boca do gato dele. Então é muito engraçado porque ele tá ali escovando e a Sakika entre ele, então obviamente tem que esconder ali o Gav dele, né, porque afinal de contas a Sakika não sabe que ele é o Kamen Rider. Então ela vai explicando ali do plano dela. Gente, eu achei a Sakika brilhante nesse episódio, porque ela começou a vasculhar pra tentar achar alguém que parecia o Sr. Niwa, que enganou ali a Amy. Quem é esta pessoa? Porque assim, ela obviamente somou 1 mais 1 e falou não, ela não foi a única vítima. Se ele é um monstro, ele provavelmente fez várias vítimas. Então ela começa a vasculhar na internet, porque ela é uma gênia ali da internet, ela consegue encontrar tudo. Aparentemente a gente já viu, né, que o Hanto contratava serviços dela. Então a gente vai ver ela exatamente indo ali, procurando tudo, pesquisando, até achar uma pessoa que fala exatamente igual à conversa que ele teve com a Amy. Então ela vai vendo que as conversas são muito semelhantes, muito parecidas, para tentar localizar essa pessoa. E ela chega ali na pessoa, chega ali no Gerato e ela vai, conversa com ele, marca um encontro, porque ela quer proteger a Amy, ela quer que a Amy sinta-se segura, para que ela realmente não fique com medo, que ele vá vir atrás dela de novo. E ela marcou o encontro, a ideia dela é ir para lá e mandar uma mensagem ali na rede falando, né, que tem um monstro em tal lugar para o Kamen Rider ir lá. E o Soma obviamente diz, não, realmente é ele pela conversa, você é uma gênia, que ideia incrível. Só que a Sakika tá muito cansada, ela vai ali dar um cochilo porque ela realmente passou a noite virada, mostrando o quão comprometida ela é, o quão ela é uma pessoa realmente de bom coração, e ela nem tá se preocupando do fato dela tá indo se colocar em risco, porque ela bola o plano e de certa forma, se ela for, ela vai se colocar em risco. Mas aí o Soma diz pra ela descansar, que ele vai cuidar de tudo, e aí nesse momento ela entende que o Soma vai no lugar dela e ela fala, tudo bem, e a gente vai ver o Soma, que é vestido de mulher. Mas antes disso, a gente vai ver o Hanto indo visitar o Suga, até porque ele tem que ver se tá tudo bem com ele, fazer ali o check-up, porque ele levou uma surra. Só que quando a gente repara nos machucados do Hanto, eles já estão começando a cicatrizar. E o próprio Suga fala isso. E o Suga fala para ele ficar tranquilo, que ele pode ir lá a qualquer momento, que isso faz parte ali do tratamento, já que ele operou, ele não pode ir no hospital. E o Hanto deixa isso muito claro, que ele não pode mais ir no hospital, então ele tem que ir ali. E é óbvio que ele vai querer que o Hanto vá ali a qualquer momento, porque ele vai poder entender mais um pouco sobre o seu experimento. Afinal de contas, ele vai entender a evolução, como que tá indo o Hanto, e ele tá vendo que ele tá cicatrizando rapidamente. Então tudo isso aí também é benefício pro Suga. Ele não tá ali para ajudar o Hanto, obviamente, isso é bem claro. Então a gente vê o Soma ligando para ele, explicando tudo que a Sakika falou, do plano e tal. E nós chamamos a conversa do Lango com a Gruta. Então a gente sabe que o Lango agora ele tá ali na frente desses fornecimentos, quem tá cuidando é ele, e eles estão conversando sobre o Gav, né? Então ele fala que o Gav, ele tá mais forte do que o esperado, ele evolui mais do que o esperado. E eu fiquei na dúvida qual era o sentido dessa fala. Ele tava esperando que o Gav fosse apresentar poderes, ia ficar forte,
Ou como quando ele soube que o Gavi estava lutando, ele não esperava muito e realmente ele se surpreendeu. Foi mais do que ele esperava. Eu não sei em qual sentido que ele tá falando. Eu fiquei meio com uma pulguinha atrás da orelha. E vale ressaltar que lá no início do episódio, o Lango viu o Soma resgatando o Hanto, né? O Vale. E ele fala uma coisa que também me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Ele falando que faz sentido. O que faz sentido? O Gavi salvar o Valen, ele entendeu que o Valen é humano e foi modificado, que Nieve tá por trás. Então tem algumas coisas nesse episódio que me deixaram com muitas pulguinhas na orelha. Ao Soma ali apresentando uma dor de cabeça, algo estranho que ele mesmo achou estranho. O Lango falando que faz sentido. O que faz sentido naquela cena? A gente vai ver o próprio plano do Lando, que é intensificar, aumentar o número de funcionários. Mas não são qualquer funcionários que ele quer. Ele quer funcionários fortes, especiais, e quer que a Grota ajude ali a selecionar esses novos funcionários de meio período, porque ele quer mais funcionários de meio período exatamente para dar mais trabalho, ou até para realmente o Gavi não dar conta, né? Então, assim, porque vão ser muitos funcionários ali juntos, então como que ele vai dar conta de tantos granutos? Eu acho que a ideia é exatamente essa, e a gente vê eles assumindo a versão monstruosa dele, a versão granute deles, para falar com o Granute, aquele Granute lá do início do episódio, que estava tentando roubar o doce sombrio, então ele vai aparecer no próximo episódio também, então provavelmente ele vai virar ali um funcionário, obviamente, ele quer mais prazeres sombrios, ele quer comer mais, ele tá viciado, então ele vai fazer qualquer coisa, e esse é o modo operante realmente da estômago, e isso fica bastante claro, isso também fica mais claro quando o Granute, que tentou enganar a Amy, né, que tá enganando essas mulheres, fala que ele quer mais prazeres sombrios, que eles estão atrapalhando ele a conseguir mais prazeres sombrios. Então o objetivo dessas pessoas, obviamente, é conseguir mais doces, porque eles são viciados. Então isso sim já tá muito, muito claro. E aí, obviamente, a gente vai ter o quê? O Soma vestido de mulher, gente, foi sensacional. E, obviamente, ali o Granute foi enganado, e o Valen tava ali com ele, né, o Hanto, e assim, eu estava esperando por esse momento, eu estava esperando para eles falarem Henshin um do lado do outro, para eles se transformarem um do lado do outro, foi super, super, super legal. E ver a dinâmica deles enquanto eles estão lutando. Então, a gente vai ver que ele vai fazer aquela roupa de juba, depois ele vai se transformar no de batata, mas as espadas não são resistentes o suficiente, elas estão quebrando. E aí o Hanto, genial, coloca ali, faz uma poça de chocolate e molha a espada para deixar a espada da batata mais resistente. E eu achei assim, sensacional, brilhante, como eles funcionam bem em dupla, ainda mais sabendo que um é o outro, né? Como assim, a gente vê que o Soma foi lá, ligou pro Hanto para eles irem juntos, então como eles estão funcionando enquanto dupla. Então assim, eu achei sensacional, porque assim, é o episódio que eles acabaram descobrindo que eles são, então eles estão confiando no outro, eles sabem que eles se passaram pela mesma coisa, então assim, é muito legal, porque eles já estão funcionando incrivelmente quanto dupla. Então a gente vê ali que o Soma não tá dando conta do Granute, aí mostra ali os três gordinhos e fala, escolhe um, e ele escolhe o de rosquinha e vira o Choco Rosquinha, ou rosquinha de chocolate. E é muito legal essa roupa, porque ele continua com a base de ideia de chocolate, mas aparece rosquinha de chocolate na roupa, mas é que parece que ele fica meio que flexível, ele consegue, né, se proteger dos golpes ali do Granute, e ele ainda utiliza as rosquinhas mesmo que viram vida, e acabam ali prendendo ele, as rosquinhas meio que mobilizam o Granute, enquanto a gente vê o Gavi indo pra forma pirulito para utilizar aquela metralhadora e destruir. E vale ressaltar aqui que é o terceiro episódio que ele utiliza essa roupa para derrotar. A gente já tinha visto ele derrotando um Granute, aí depois a gente vê ele derrotando os agentes do Lango no outro episódio, no episódio passado, e aqui derrubando este Granute. Então ele já tá muito dependente desta roupa, e por isso que no próximo episódio a gente vai ter aí uma nova roupa. Então gostei muito da dinâmica dos dois, eles conseguiram derrotar o Granute juntos, e o Hanto filmando, gente. Ele vai lá e filma exatamente quando ali o Gabo, ele destrói o Granute, exatamente pra mostrar pra Amy. A gente tem essa cena dele mostrando pra ela ficar tranquila, né, a Amy e a irmã dela, né, a Hannah, exatamente pra elas ficarem tranquilas, pra não achar que eles vão atrás, a Saki fica feliz. E aí, né, a gente vê o Soma falando, pô, muito legal ali, né, a filmagem, a foto do Hanto, e ela, ué, mas como que ele conseguiu desse ângulo? E aí o Hanto fica nervoso, não, foi sorte, eu consegui. E aí a gente vê, né, como que ele conseguiu, ele vestido de Valen filmando. Então, assim, foi incrível, foi divertidíssimo essa cena. Então, a gente tem esse momento aí da Saki ficar feliz, que agora as duas estão se sentindo mais segura, mostrando que ela tá se preocupando com os outros e que ela pode ser sim virar uma Kamen Rider. Eu acho que isso talvez reforce a ideia que muita gente tá falando, porque eu acho que a gente tá vendo que ela não se preocupou em se colocar em risco pra ajudar
da Amy e a irmã dela, né, a Hannah. Então, eu acho que sim, talvez ela possa virar uma Kamen Rider, mas eu ainda não tenho certeza com relação a isso, mas eu adoraria ver o nosso trio enquanto Kamen Riders. Imagina os três, ia ser simplesmente incrível. E aí a gente vê a conversa do Hanto e do Soma, dele falando que é muito bom ter alguém que entende pelo que ele tá passando. Nesse momento, a gente vê as preocupações do Soma, apesar de ser uma cena super fofa, né, o Hanto falando pra ele não precisa mais me chamar de seu Karakida, pode me chamar de Hanto e tal. É uma cena muito legal, mostrando que eles estão se entendendo, mas o Soma se dá conta que, na verdade, ele tá assim porque ele confia no Soma, porque ele acha que o Soma é humano, e ele fala que ele é um Garanute. E não, o Soma não é um Garanute, ele é meio Garanute e meio humano, mas ele fala, pô, mas eu sou um Garanute da família Stomach, então eu acho que quando ele descobrir, ele entender que o Soma é Garanute, talvez possa quebrar um pouco aí a confiança, falar a amizade dele. Não acredito que vai ser algo que vai demorar muitos episódios, mas eu acredito que vai acontecer, porque estão enfatizando. E eu acho que também mostra os sentimentos do Soma, porque o Soma achou que o Vale era alguém igual a ele. Ele pediu os gostizos, e ele fala, pô, eu não produzo gostizos, então ele achou que era alguém parecido com ele. Era um Granute, né, um meio Granute parecido com ele, que também não produzia, familiares. E agora ele entende que não, que é humano, que foi modificado. Então, ele não é igual Hanto. Ele não tá passando, não é alguém parecido com o que ele tá passando. Então, assim, ele tá numa situação muito complicada, porque ele não contou toda a verdade pro Hanto. Eu entendo os motivos do Soma, mas, ao mesmo tempo, eles têm algo de comum, que é o caso da mãe, né? Porque a mãe de ambos foram pegos, viraram condimento. Então, a gente também tem esse lado. No final, a gente pode partir o coração, porque a gente vê a Cheetah e o Jeb ali na base de operação. Só que eles não podem estar mais ali, porque eles não fazem mais parte da estômago da empresa, eles não são mais funcionários. E os agentes ali do Lango deixam isso muito claro. E eles estão ali o quê? Pra se esconder do Lango. Eles não querem ir pra casa, porque eles não querem casar, eles não querem ser colocados nessa situação. E, obviamente, os agentes do Lango expulsam, mas não expulsam eles de qualquer jeito. É uma cena, assim, muito forte, porque eles não querem se separar, eles querem estar juntos. Então, eles puxam, separando a mão ali dos dois, jogam eles na rua, no chão, enquanto chove. E, assim, eles estão irritadíssimos. E, obviamente, que eles vão colocar a culpa em quem? No Gabi Vermelho, no Soma, porque foi depois que o Soma apareceu, quando o Soma começou a destruir os funcionários, que a vida deles mudaram. A vida deles estão assim, por quê? Eles vão colocar a culpa em quem? No Lango, que tá querendo casar eles, ou do Soma? No Soma, porque eles foram demitidos, porque o Soma tá destruindo ali os funcionários. Então, eles não querem que o Soma saia impune, eles estão com raiva e estão literalmente irritadíssimos. Eles saem de mão dadas falando que ele não vai sair impune. E, obviamente, que vai resultar no que vai acontecer no episódio que vem, que a gente vai ver eles na forma monstruosa, na forma Granute deles, porque eles estão irritadíssimos. E a gente também vê uma conversa do Lango com a Grota. Ah, você vai trazer eles de volta? E o Lango fala, deixa eles fazerem o que quiser. O Lango entendeu que eles estão irritados, que eles vão pra cima do Gavi. E assim, o Lango quer mais luta, quer mais que o Gavi lute mais, quer mais que o Gavi se ferre. Então, se ele vai deixar, ele também não se preocupa com os irmãos. Também vamos ter uma participação especial. Ai, gente, eu fiquei tão feliz quando eu vi essa foto. Vamos ter o Stinger, o nosso que o Randy Orange no próximo episódio. Ele vai fazer uma participação como um Granute, tocando violão. Ai, gente, eu fiquei tão feliz, tô super empolgada pra ver isso. Eu acho que o próximo episódio vai ser maravilhoso. Vamos ter Cheetah e Jeb na versão monstruosa, na versão Granute, indo pra cima do Gavi. Ele com uma forma nova, que é o bolo caseiro, né, que a Sakika vai fazer. Então ele vai ter ali um novo goshizo, uma nova roupa que já tava na hora, pra ele não ficar utilizando o sol do pirulito dependente. Então a gente vai ver, provavelmente ele vai ali, né, derrotar, né, não definitivamente, obviamente, a Cheetah e o Jeb. Então a gente vai ter essa luta. Vamos ter o nosso Stinger aqui, que eu fiquei muito, mas muito feliz. Então eu tô muito contente com esse fanservice. É um fanservice, gente. Eles chamaram a Liu Xing pra fazer uma participação especial e eu tô muito contente. Então, assim, tô bastante ansiosa aí, porque eu acho que tem muitas coisas legais que podem acontecer no futuro de Gabo. Eu acho que se abriu vários leques nesse episódio. Eu acho que foi um episódio incrível, maravilhoso, que deixou várias pulguinhas atrás da orelha. Mas eu quero saber de vocês, o que é que vocês estão achando? O que é que vocês acharam desse 12º episódio? O que é que vocês acharam que pode estar acontecendo com o Soma? O que que foi essas falas do Lango? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre o 12º episódio de Kamen Rider Gabo. E se vocês gostam de Kamen Rider Gabo, Tokusatsu e anime, já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!